Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso do Cloud Server Pro. Meu nome é Kimel Zaidan e nesta aula nós iremos falar sobre acesso remoto via SSH. O SSH é o protocolo padrão de acesso remoto no Linux. Ele é um protocolo bastante seguro, pois já conta com criptografia por padrão. Ele também é um protocolo que não consome muito recurso da máquina, não consome processamento nem memória RAM, uma vez que ele envia apenas a saída dos comandos executados para a máquina que está fazendo o acesso remoto, ao contrário de alguns programas que enviam uma imagem da tela que está sendo executada, ok? Bom, uma outra vantagem dele é que o cliente já vem instalado na maior parte das distribuições Linux. Se a sua distribuição não veio com o cliente SSH instalado, procure no repositório da sua distribuição por OpenSSH Client ou SSH Client. E a versão servidor do SSH já vem instalada por padrão em todas as imagens Linux disponíveis no Cloud Server Pro. Para fazermos essa demonstração aqui, eu criei um usuário novo na minha máquina, um usuário que nunca foi usado, para a gente ver como que é o acesso pela primeira vez. Então, eu vou fazer o acesso por ele. O meu usuário chama Zé. Então, pronto, eu já estou aqui como Zé. E para fazer a execução, para executar um acesso remoto lá na máquina, é bastante simples. Eu vou digitar aqui SSH, um determinado usuário na máquina, pode ser o usuário root, embora há uma boa prática de segurança que diz que nós não devemos usar o usuário root para fazer um acesso remoto. Ao invés disso, nós devemos criar um outro usuário com permissões mais restritas, utilizar ele para fazer o acesso e uma vez na máquina remota a gente se torna root. Mas como eu criei essa máquina pela primeira vez e o primeiro usuário a ser criado é justamente o usuário root, eu não criei mais nenhum, depois eu estou utilizando ele aqui para fazer esse acesso, tá certo? Então digito SSH, o nome do usuário que existe naquela máquina e que tem autorização para usar o SSH, arroba e o IP ou o domínio da máquina remota. No meu caso, eu atribuí o domínio kimelzaidan.com.br e eu posso também passar o parâmetro "-p", que indica o número da porta onde o servidor SSH está rodando. A porta padrão do serviço é a porta 22. No caso da gente utilizar a porta 22, não é necessário passar esse parâmetro, então a gente pode omitir ele, mas eu vou deixar ele aqui porque também não tem problema algum. Então eu digito sshroot@kimelzaidan.com, eu poderia usar o IP aqui também, e a porta onde está sendo executado, e a gente vê aqui logo de cara o fingerprint, ou seja, a impressão digital da chave que está no servidor. O que o protocolo faz por padrão, ele associa essa chave enviada para a gente com o IP do servidor, de forma que se houver qualquer alteração nessa comunicação, ou seja, se tiver um ataque do tipo man in the middle, é possível saber que tem alguém espionando a nossa comunicação, uma vez que essa chave é utilizada para fazer a criptografia da nossa conexão até o servidor. Eu vou dizer aqui que yes, que eu quero adicionar essa chave, e ele vai pedir para eu digitar a senha do usuário remoto lá naquela máquina. Então eu vou digitar aqui, ok, e se eu digitar a senha correta, do jeito que eu fiz aqui, eu já vou receber, talvez esteja muito grande para vocês lerem, deixa eu... Ok? Então, vocês veem aqui que o cursor mudou, o prompt mudou, porque é o prompt da máquina remota onde eu estou logado. Na minha máquina local, eu tenho esse prompt aqui, é o kimelzaidan@fusarca, e agora eu estou lá na minha máquina remota, que é a CPRO 22356. E qualquer comando que eu executar lá, que eu digitar aqui, vai ser executado na máquina remota. Então, eu posso executar qualquer tarefa administrativa, como instalação de programas, configuração, diretamente na máquina, como se eu estivesse rodando um terminal na máquina local, ok?
Então eu posso, por exemplo, digitar um apt-get update para atualizar os repositórios da máquina, por exemplo. Tá ok? E nesse momento eu estou só recebendo a saída dos comandos aqui na minha tela. Então mesmo com pouca banda é possível ter um acesso sem gargalo, sem interrupção, ok? Pronto, ele terminou. Só que é o seguinte, para sair eu digito exit e toda vez que eu fizer uma conexão nessa máquina, ele vai me solicitar a senha desse usuário novamente. Ok? Então eu posso tornar essa conexão um pouco mais segura e sem a necessidade de utilizar essa senha. Como que eu faço? Eu posso gerar uma chave SSH na minha máquina. Para fazer isso, eu vou digitar SSH keygen, ou seja, para gerar uma máquina, uma chave. Ele vai me passar aqui a localização padrão de onde ele vai salvar a chave. E é importante eu colocar uma senha forte nessa chave, certo? Repito a senha. E uma vez efetuado isso, ele me mostra aqui a representação ASCII da chave gerada. Essa chave agora, eu vou enviá-la para o servidor remoto, digitando SSH, copy ID e novamente o usuário na máquina remota com o host. Na primeira vez que eu envio, ele pede novamente a senha do usuário remoto para confirmar se eu tenho acesso realmente a esse usuário. E digitando a senha correta, ele me fala que enviou com sucesso uma chave e agora ele pede para eu tentar fazer o login digitando SSH root@aquimeusaidam.com.br da mesma forma como a gente fez da outra vez. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok, no Mac OS não há esse comando por padrão SSH copy ID, mas a gente vai disponibilizar um script em shell que implementa essa mesma funcionalidade e você pode utilizar aí no seu macOS para enviar a chave de uma maneira bem simples para o servidor do Cloud Server Pro. Bom, se a gente fizer o que o programa nos sugeriu e tentarmos fazer novamente um acesso lá, digitando sshrroot@aquimeusaidam.com, dessa vez eu vou omitir o atributo "-p" para vocês verem que não é necessário, a gente vai ver uma diferença que ao invés dele pedir para a gente a senha da conta remota, ele pede a senha da chave que a gente acabou de criar e enviar para lá. Por quê? A gente acabou de enviar a chave pública que nós criamos um par de chaves criptográficas, uma chave privada e uma chave pública, enviamos a pública para o servidor e o servidor vai utilizar essa chave para criptografar a comunicação entre nós e a máquina remota. E para descriptografar essa comunicação, nós precisamos da senha da chave privada que está na nossa máquina. Então, ao invés de digitar a senha da conta remota, eu preciso digitar a senha da chave que eu acabei de criar. E uma vez fazendo isso, a gente novamente pode fazer o acesso lá na máquina. Vocês veem que novamente eu caí lá e, se da outra vez eu atualizei o repositório, dessa vez eu posso atualizar os programas que estão lá, tá certo? Qual que é a vantagem dessa abordagem? A vantagem é que eu posso simplesmente copiar essa chave criptográfica que eu acabei de criar e levar ela para outra máquina e com a mesma senha da chave e a chave em mãos, eu posso fazer o acesso na máquina remota sem precisar da senha, ou se eu precisar, enfim, liberar o acesso para alguém nessa máquina, eu não preciso passar a senha dela, eu passo só a cópia da chave criptográfica e a senha da chave sem ter que liberar a senha da conta remota. Então é uma outra abordagem que inclusive
oferece uma criptografia mais eficiente, uma comunicação mais eficiente e mais segura com o servidor remoto, tá ok? Bom, ele já acabou aqui de executar a atualização. Eu posso sair e se eu der novamente um exit aqui, eu volto para minha conta na máquina, ok? Então, esse é o básico do acesso remoto via SSH. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dizer para a gente o que vocês acharam, deixar os comentários na página e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E nos vemos na próxima aula do curso do Cloud Server Pro.